O teu feed está impecável, a tua identidade visual até está entregando aquilo que precisa, tá realmente com as cores, lugar e etc. Mas no fim do dia, né, tu não tá vendo o teu telefone tocar, tu não tá vendo que o teu post com mais curtidas está gerando lead. E isso é um problema, e eu sei que tu já enfrentou esse problema várias vezes no teu negócio. O design, a copy, a arte, ela tá maravilhosa, mas isso não te traz aquilo que realmente move teu caixa, que é venda. Tu já compartilhou desse problema alguma vez? Se sim, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como isso pode ser corrigido e também te dar exemplos do que fazer quando se deparar com uma situação dessa. Existe uma crença que está enraizada dentro do mercado de que post bonito, foto bonita, vídeo bonito por si só é suficiente para tratar o lead, para trazer os melhores leads possíveis. Isso, na verdade, é uma grande mentira. A verdade é que o feed bonito, o vídeo bonito, o story bonito ou qualquer coisa bonita, ele vai sim te ajudar a atrair melhores clientes, vai sim ajudar a trazer um pouco mais de autoridade para ti, mas não é isso que vai te trazer mais leads. O que te traz de verdade mais oportunidades, mais faturamento, mais vendas, é o que vem antes do bonito, é a estratégia. É o que e onde vai ser utilizado esse teu post bonito. É como vai ser falada essa informação bonita. É como esse vídeo que está muito bem captado vai ser exposto e vai ser utilizado nas aquisições da tua empresa. Essa crença está custando caro para a tua empresa. A vitrine bonita, uma loja toda enfeitada, mas que não tem porta. Quando não se tem porta, ninguém entra. Logo, se tu não tem a estratégia certa, não adianta fazer o mais bonito dos posts. Isso não vai virar mais dinheiro no teu bolso. A cultura do post bonito não surgiu do nada. Ela surgiu literalmente de um entendimento de mercado. As pessoas começaram a enxergar que fazer coisas um pouco melhores, com mais qualidade, tornou a entrada e a aquisição de autoridade, leads, etc., um pouco mais fácil. Só que no meio da jornada se perdeu. As empresas começaram a aparecer muito bem na rede digital, começaram a se mostrar muito bem com boas fotos, boas produções, até bons designs, mas isso acabou não atraindo mais vendas. E depois de ter feito um rio de movimentos, colocado muito dinheiro em muitas coisas ao mesmo tempo, de criação, arte, foto e edição, eles olharam um para o outro e falaram assim, tá, mas a gente não vendeu mais. E quando a gente entende que não vende mais, logo a gente jogou dinheiro no lixo. E essa crença começou a se tornar algo muito nocivo para as empresas. Teve empresas até que pararam de produzir conteúdo por simplesmente não entender como aquilo estava ou poderia gerar o resultado que era esperado. O grande problema é que aparência não é performance. Não adianta estar todo alinhado, todo bonitinho, com a tua vitrine toda ajustada, se tu não tem como entrar na loja, se tu não tem como adquirir um produto e se essa jornada ela não é condizente com aquilo que precisa. Se o teu cliente olha para essa vitrine e não entende como comprar, não faz sentido nenhum. Ele precisa enxergar, ele precisa se encantar, ele precisa entender e ele precisa conseguir comprar. Se ele não consegue comprar, tu não consegue vender. Se tu não consegue vender, nada bonito funciona. A grande verdade é que as empresas que eu vejo, elas não têm um problema de conteúdo. Elas têm um problema de estratégia. Elas têm um problema de condução, de jornada de aquisição. Isso é a grande verdade. Quando a gente olha para a maioria das empresas, elas até produzem bons conteúdos, bons vídeos, falam boas mensagens, mas no final do dia isso não entrega para as pessoas certas e também não gera nenhum tipo de movimento de aquisição. Ter esse monte de conteúdo sem estratégia é igual fazer um monte de ruído, só que um ruído bonito. Não faz sentido, lógico, e não tem um porquê ser feito. Ocupa espaço, consome tua verba e não gera resultado nenhum. E vamos lá, ter estratégia não é ter um calendário de postagens e colocar lá, vou fazer um post no dia 2, no dia 3, no dia 4. Isso se chama calendário editorial, mas isso não é o que é de verdade uma estratégia. A estratégia ela vai muito além, ela é mais profunda e ela conecta múltiplas frentes. Uma, a comunicação com o cliente.
A empresa precisa transmitir para o cliente aquilo que o cliente precisa entender. Segundo ponto, a comunicação dos anúncios da empresa com a identidade e com a mensagem da empresa. Se a empresa vende peixe e as artes estão falando sobre atum, são coisas completamente diferentes. Se eu vendo para pescadores e eu estou comunicando na minha arte, ou no meu vídeo, ou no meu criativo, que eu vendo para empresas que compram o resto de sardinha, eu estou comunicando errado. Eu não estou fazendo certo. Pode ser que seja o melhor post do mundo, mas ainda assim não vai ser eficiente e não vai trazer o que a gente precisa trazer, que é venda. E o terceiro ponto é, as empresas precisam entender que seguir uma linha visual é tão importante quanto ter uma estratégia. E ter uma estratégia é tão importante quanto ter uma linha visual coerente. Se as três coisas se conectam, o resultado é um único e só ele. Mais vendas todos os dias, todos os meses dentro da tua empresa. Uma coisa importante é que a gente precisa entender que criar também essas estratégias não é seguir uma tendência de mercado. Não é fazer uma trend, não é ficar pensando, nossa, o que está em alta agora? É literalmente construir uma estratégia que seja coesa, coerente com o que a empresa quer falar e com o que o cliente quer consumir, para que a gente possa sempre comunicar a mesma coisa. O marketing ele não é 1000 coisas e cada uma falando de uma coisa. Ela é 1000 coisas falando da mesma informação, para que o cliente fixe isso na cabeça e para que você possa, obviamente, transmitir a informação sobre o seu produto. E aí sim, ter mais vendas de verdade. E para te ajudar a nunca mais ter problemas com criação de conteúdo, se liga nesses 3 tópicos que são bem importantes na hora de criar essa estratégia e fazer ela ter sentido com o teu conteúdo, tá? A primeira, a gente tem que olhar para cá, ó. A gente precisa entregar esse conteúdo para as pessoas certas. Não adianta, como eu falei antes, vender maçã para quem tem alergia à maçã, ou vender peixe para quem tem alergia a peixe. Não faz sentido. Se hoje tu tem um produto e ele não comunica com a pessoa certa, não importa a força que você faça na comunicação, ela não vai chegar no lugar certo. E aqui a gente não está falando sobre uma persona genérica, tá? A gente está falando literalmente de nível de consciência. Não adianta vender para todo mundo a mesma coisa da mesma forma. As pessoas que têm mais consciência sobre o teu produto, sobre o teu negócio, são mais propensas a comprar do que pessoas que não sabem o que tu vende. Ou não sabem, ou não têm a necessidade daquele produto naquele momento. O segundo tópico, e também um dos mais importantes, tá? Que tipo de crenças esse público que vai receber esse conteúdo tem e quais crenças o teu conteúdo precisa mudar na cabeça das pessoas. Isso é literalmente sobre controlar a narrativa, sobre controlar o que as pessoas têm de percepção sobre o teu produto, para que você possa induzi-las de maneira coerente e correta à tomada de decisão de compra. Isso faz com que tu consiga transmitir, de novo, para a pessoa certa, a mensagem certa, controlando o contexto para que ela possa ser levada a uma compra. E aí vem, obviamente, o que esse conteúdo precisa fazer com que a pessoa tome de ação. Esse conteúdo, ou essa criação, ou esse post, ele precisa ser levado a pessoa ao teu site? Ele precisa levar a pessoa para o teu WhatsApp? Ele precisa levar essa pessoa para um documento PDF que tu disponibilizou em algum tipo de link? Ou ele precisa ser apenas um vídeo que diga, curta aqui? Isso tudo determina a mensagem e a ação que essa pessoa, que vai receber a melhor mensagem para a pessoa certa, vai tomar ou não. E bom, eu vou te dar um quarto tópico de graça, assim, um bônus realmente para ti. Como que esse teu conteúdo ele se encaixa dentro do teu funil? Ele está trazendo gente nova? Ele é um conteúdo para quem já está na tua base? É para tua base de perdidos? E eu vou te dar um exemplo prático agora. Imagina que tu cria um produto novo para lançar para a tua base, ou para lançar no mercado. Imagina que tu tem uma base de clientes de 10 mil clientes que já compraram de ti. É muito mais fácil tu vender para 10 mil clientes que já compraram, já conhecem, já têm esse apreço pela tua marca, do que pessoas que não te conhecem ainda. É muito mais difícil atrair novos clientes do que trabalhar com clientes que estão na minha base. Então, a minha comunicação e o meu vídeo, todo o meu direcionamento de calendário e estratégia deveria ser pautado nessa minha base de 10 mil clientes, e não na base que eu ainda não atingi. E sim, claro, dentro da estratégia, adicionar conteúdos para sempre aumentar a base. Mas nunca esquecer que
é mais fácil vender para quem já compra de mim do que para pessoas que ainda não passaram o cartão de crédito no teu negócio. Agora, vamos olhar para custo, para dinheiro. Imagina que tu tem uma operação grande. Imagina que tu tem um designer, um editor, um captador, uma estrategista e um social media. Esse teu time inteiro, se ele não entender para onde ele precisa direcionar essas demandas e esse calendário editorial, e entender a estratégia por detrás disso, eles vão simplesmente ser um custo, todos os meses sendo uma torneira pingando para o lugar errado e não levando lead a lugar nenhum, o que não faz sentido para o teu negócio. Se hoje a gente entende que o teu negócio ele precisa de mais clientes, precisa de mais vendas, o natural é que a gente estruture toda essa galera para que ela converse e entenda a estratégia, o tático e, obviamente, o operacional disso. E aí agora eu vou entrar alguns tópicos contigo para te conseguir orientar o teu time de marketing e conseguir, obviamente, ter mais resultados com essa galera e fazer as coisas do jeito certo, tá? Antes da gente criar o conteúdo ou criar um briefing ou qualquer coisa passar para esse time, a gente precisa entender 3 coisas. Uma, o teu posicionamento precisa ser claro e objetivo. Quem eu sou, para quem eu falo, como eu me comunico e com quantas pessoas ou qual o tamanho da mensagem que eu quero levar para essas pessoas. Eu preciso entender, dentro do teu posicionamento, quem a marca é e como as pessoas percebem a tua marca. Isso é de extrema importância para que tu possa conseguir ter resultados claros com o teu time. Sem posicionamento, sem estratégia. Sem estratégia, sem uma boa execução, sem resultados. O segundo tópico importante que também soma com esse tópico anterior é a gente entender a jornada do meu cliente. Por onde ele passa? Cara, ele passa aqui, ele compra de mim aqui e ele toma ação aqui no meu site. Eu preciso entender como ele se comporta em cada uma dessas etapas, o que ele consome para chegar em cada uma dessas etapas e o quanto eu consigo ter de conexão com ele em cada uma dessas etapas dentro da jornada do meu cliente. A gente não está falando de funil, a gente não está falando sobre ações de marketing. A gente está falando literalmente sobre o que o cliente faz até que ele se torne um cliente e como eu posso fazer com que ele compre cada vez mais, pelo maior preço e mais vezes, obviamente, mais produtos que eu tenho dentro da minha empresa. E o terceiro ponto é, métrica real precisa ser definida. Não adianta a gente olhar para métricas que não trazem resultado. Não adianta, por mais bonito que seja, eu olhar para likes, para comentários, para seguidores. Isso no final do dia não vai trazer mais dinheiro para a tua empresa. Agora, se eu olhar para alcance e quanto desse alcance eu trouxe para dentro do meu site e do meu site quantas pessoas eu fiz tomarem uma ação de compra, aí sim eu tenho uma métrica real. Defina bem as métricas que você vai analisar todos os meses dentro do seu negócio para que você não se perca. Métrica de engajamento, métrica de alcance, métrica de ROI, métrica de venda, tudo isso precisa ser definido, orientado para o teu time de marketing, para que eles não criem nada que não faça jus a essa métrica. O conteúdo bonito, ele tem o seu lugar, ele tem seu espaço, e ele precisa ser feito. Só que conteúdo bonito sem uma estratégia definida é igual jogar dinheiro no lixo ou rasgar dinheiro. Não faz sentido. Então, se tu tá aqui até agora nesse vídeo, entenda de uma vez por todas. Não adianta só produzir bons conteúdos, não adianta só fazer boas fotos, não adianta só ter bons artigos postados. Precisa ter uma estratégia definida, orientada, organizada e também com previsibilidade. Isso tudo, usando os conhecimentos que eu te passei nesse vídeo, fica mais fácil de conseguir fazer. E se tu ainda não conseguiu estruturar todo esse cenário para ter mais previsibilidade, mais retorno sobre investimento e conseguir de fato integrar os setores, ordenar toda essa orquestra, a gente te ajuda. Aqui na Regrow a gente é especialista em conduzir toda essa jornada, entender toda a jornada do teu cliente e criar as melhores estratégias personalizadas com um método científico todo dia para o teu negócio. E bom, todas as empresas que entenderam isso começaram a crescer, a alavancar e não param mais. É por isso que Coca-Cola faz o que faz, a Amazon faz o que faz, e todas as gigantes da indústria investem muito pesado em boas produções, em bons vídeos, bons materiais, mas sempre pautados em domínio de mercado, share de mercado,
conseguir atingir mais pessoas, conseguir coletar mais vendas e, obviamente, dominar a cadeia inteira, tá? Se tua empresa quer fazer isso e entende que faz sentido, eu te convido a fazer esse movimento. Olhe para o teu marketing, olhe para a tua empresa, olhe para a forma como tu adquire clientes e vê se esses tópicos estão sendo atingidos ou se tu tem alguma deficiência dentro de algum desses tópicos. Eu me arrisco a dizer que alguma coisa precisa ser melhorada. E é isso que vai determinar o teu sucesso. Tem um monte de empresa aí com um feed muito bonito, mas tem pouquíssimas empresas olhando para o feed, olhando para toda a estratégia de ser bonito, mas trazer lead e trazer venda. Bom, se esse vídeo ele fez sentido e tu tá aqui ainda, deixa aqui embaixo o teu inscrever-se, coloca um comentário, comenta, cara, eu não sabia disso, pô, isso aqui é muito legal, que é muito importante para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas que possam se interessar e possam realmente abranger ou melhorar a estratégia de marketing deles. É importante também que tu deixe aqui a tua curtida para que a gente possa ter mais alcance e mudar e transformar cada vez mais empresas todos os meses. Nós somos a HighGrow, a maior assessoria de marketing de Santa Catarina e, em breve, a maior do mundo. É isso, let's high!